Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje a gente temos o prazer de receber nossos amigos do CELUR, Márcio Matheus, presidente do CELUR, que é o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana com atuação nacional, e Adalberto de Oliveira, que faz parte do CELUR também. Pessoal, muito obrigado pela presença. E hoje os nossos amigos vão trazer notícias de última hora de Brasília, onde está tentando se resolver a questão dos lixões no Brasil. E aí você vai saber ao longo da nossa conversa que a legislação é desde 51 e desde 51 você mais ou menos acompanha sendo prorrogado. Um problema que causa aí um estrago ambiental que acaba tendo consequências para a saúde, para todos os aspectos da vida dos municípios. A gente vai passar um vídeo compilado pelo CELUR que dá uma demonstração da situação dos lixões no Brasil. Vamos lá? Vivemos hoje num mundo globalizado e totalmente interconectado. Entre 1970 e 2000, a população mundial cresceu de 3,8 bilhões de habitantes para 6,1 bilhões de habitantes. Em 2012, chegamos a 7 bilhões de habitantes e a perspectiva é de alcançarmos 10 bilhões em 2050. O crescimento populacional está cada vez mais acelerado. Levamos mais de 2 séculos para sair de 1 para 2 bilhões de habitantes. Agora, cerca de uma década, nascem mais 1 bilhão de pessoas no planeta. Com isso, as cidades estão cada vez mais populosas e adensadas. O problema não é apenas de crescimento populacional, mas também de uma urbanização intensa e desordenada. Em 1976, 1/3 da população vivia nas cidades. Em 2006, já era a metade. E a perspectiva é de que mais de 2/3 das pessoas estejam concentradas nos centros urbanos em 2050. E esse processo desencadeia um outro fenômeno, o da formação das megacidades, grandes centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, que eram 2 em 1950 e serão 39 em 2025. A concentração populacional traz uma série de impactos e desafios, sendo um deles o manejo de resíduos sólidos, que atinge proporções preocupantes. De acordo com a ONU, em 2011, os 7 bilhões de habitantes do planeta geraram 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Em 2050, os 10 bilhões terão uma geração estimada de 4 bilhões de toneladas, mais do que o triplo de hoje. Foram gerados no país 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, o que significa mais de 1 quilo por pessoa por dia. Essa geração apresentou um crescimento de mais de 24% em uma década.
Mas todo esse crescimento não tem tido reflexo nas operações e na infraestrutura disponível. O país ainda sofre com cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos que anualmente são destinados a locais inadequados, ocasionando graves problemas de poluição e na saúde. De acordo com esses dados, mais de 78 milhões de brasileiros hoje não contam com uma destinação adequada para os seus resíduos sólidos. Entre 2010 e 2014, o país desperdiçou 1,5 bilhão de reais por ano na saúde para o tratamento das doenças causadas pela destinação inadequada de resíduos. Se os lixões continuarem abertos por mais 5 anos, o país vai desperdiçar, através do SUS, um valor adicional que pode variar entre 14 e 18 bilhões de reais. Vamos continuar aceitando e convivendo com cenas cotidianas de má gestão do lixo? Ou vamos buscar uma solução adequada para gerir os materiais descartados? É preciso sair do modelo linear atual, com lixões a céu aberto e ações de recuperação e reciclagem incipientes, com menos de 5%. E avançar para um modelo circular com estímulos concretos para a recuperação dos recursos e encerramento das práticas irregulares. Ok. Então, nada agradável essas imagens, né, Márcio? Infelizmente, Infelizmente. Agora, Márcio, como é que é o ambiente brasileiro em relação a lixões versus aterros? Como é que é o panorama atual? Olha, Renato, pode falar para você o seguinte. O país ele vem buscando, desde a década de 70, ele vem buscando soluções, né, assim, com a entrada do setor privado na atividade de coleta, né, na atividade de limpeza urbana. Você começou a aportar tecnologia, aportar novos conhecimentos, né, para o tratamento de lixo no país. Então você saiu daqueles lixões a céu aberto, depois passou para os aterros controlados, até a gente chegar no atual modelo de aterro sanitário, que é um lugar para destinação. O aterro sanitário, porque o nome às vezes confunde, né? Quando você fala aterro controlado lixão, é destinação ambientalmente errada, inadequada. Correto é você destinar ou reaproveitar, reaproveitando economicamente o resíduo, né, dando um aproveitamento econômico para ele, ou você fazendo a disposição final ambientalmente adequada num aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Ela segue rígidos padrões, né, ambientais para licenciamento, para as condições de licenciamento. Ela protege o solo com camadas com mantas de PAD que não deixam o chorume contaminar o solo, nem os lençóis freáticos. Ela ajuda depois, tem um modelo de captação, tem uma forma de captação desse chorume para tratamento. Então ele vai para uma lagoa de chorume e é tratado. Ele tem depois a captação dos gases que emanam da decomposição dos resíduos, né, que criam um efeito estufa, particularmente o metano. Então você tem a captação disso ou a queima disso para evitar que isso vá para contaminar o nosso ar. Então você vê, um lixão, ele já começaria por aí. Se ele não tem esse tratamento, como ele não tem esse tratamento, ele contamina o aquífero, o lençol freático, como você viu na matéria, ele contamina o próprio solo, o solo fica contaminado. Já pensou alguma coisa germinar ali em cima, cheio de contaminantes, e vai contaminar aquilo que vai nascer contaminado também. Então você tem que ter todo um trabalho de remediação desse solo, que a gente vai gerando um passivo. O ar que é contaminado e o outro, a figura do chorume, ele além dele também, ele é carreado pela chuva para os corpos hídricos em geral. Então você tem a contaminação dos corpos hídricos que muitas vezes abastecem uma determinada região. Então, tudo bem, a água vai sofrer um tratamento, mas é sempre o risco, né? Você tem animais, dependendo da região, como a gente está vendo aí, vai contaminar uma baía da Guanabara, por exemplo, onde todas as pessoas se utilizam ali para lazer, para se banhar.
quer dizer, que é um cartão de visitas do país, né? Não é só o cartão de visita do país. Então, a gente olha esses comportamentos, você vê que é uma cadeia, né? A contaminação, ela se dá em cadeia. Quando você tem um aterro sanitário, é para evitar todos esses transtornos, todo esse passivo ambiental. Essa é a lógica. Então, o que nós temos hoje? Nós temos cada vez mais cuidar, primeiro, de ter uma base. O lixão, ele é o ponto contaminante. O aterro controlado, o que é um aterro? Você joga, em vez de você deixar ele a céu aberto, você controla o acesso para não vir catadores, pessoas virem ali, por isso que chama-se aterro controlado. Né? E o nome é aterro, porque você joga a terra por cima. Não basta jogar a terra por cima, você tem que ter um trabalho geotécnico, um trabalho de, olha, como eu vou montar essas camadas, como eu estruturo essas camadas para captar o gás, para captar o chorume. É uma obra de engenharia, é técnica, é conhecimento técnico aplicado, em prol o quê? Daquele ambiente. E faz uma coisa, por exemplo, a captação do gás. Num aterro, o metano fica saindo por durante quanto tempo? Ele fica... Olha, você tem assim, hoje, ele pode, no pós-operação, né, nós já tivemos alguns lugares, por exemplo, que depois de 5 anos ele se esvaiu. Né? Porque quando você fala que você está com o aterro vivo, quando a matéria tem decomposição. Depois de 5 anos, ele acaba se esvaindo e economicamente fica difícil o aproveitamento. Então, hoje, o que nós estamos buscando? O setor, né, o setor privado, quando ele está aportando tecnologia, ele está fazendo o quê? Ele está aproveitando, enquanto o aterro está vivo, e já começando a instalar usinas para aproveitar o gás decorrente da decomposição dos resíduos e gerar energia limpa. Isso nós temos um grande exemplo aqui na região, no aterro de Caieiras, que é um exemplo. Ele tem hoje uma usina maravilhosa, moderna, uma usina mais modernas do mundo, modelo para o país, modelo inclusive para a América, né, toda, em termos de eficiência. Qual é a ideia? A ideia é pegar a vida útil do aterro, você já pegaria, tem mais 20 anos de vida útil, você aproveita esses 20 anos de vida útil e mais o pós-operação, que deve gerar de 5 até 10 anos ou mais, você tem aí algo economicamente viável de produção por um tempo médio estimado de 25 anos, ou no máximo, quiçá, 30 anos. Então, isso realmente, ele gera um empreendimento rentável que vale a pena o investimento. Então, tem uma lógica de aproveitamento, uma lógica econômica de aproveitamento disso. Agora, Márcio, como que os outros países resolveram isso? Que a gente possa pegar como exemplo, os países ditos desenvolvidos. Olha, Renato, o que eu posso te falar é assim, né? Os países desenvolvidos, primeiro eles montaram uma estrutura de aterro. Eles fizeram a lição de casa, pegaram os seus antigos lixões, transformaram o quê? Criaram os seus aterros sanitários. Encerraram aquela atividade de lixões, criaram os aterros sanitários. Com isso, Renato, o que ele faz? Ele dá conta da demanda. Você tem uma ideia aqui, por exemplo, no Brasil, nós produzimos 220 mil toneladas diárias. Você vai falar, mas eu vou aproveitar economicamente. E até lá, o que você faz com as 220 mil toneladas diárias? Para onde você leva? Você tem que levar para algum lugar. E você não vai levar para um lixão a céu aberto. Você tem que levar para um lugar que você receba aquilo, disponha ambientalmente de forma adequada, para não haver esse processo todo de contaminação que nós estamos falando. Então, primeiro, você tem que ter uma estrutura de aterro. A partir dessa estrutura de aterro, que é a estrutura básica, você pode se dedicar às outras estratégias de reaproveitamento do resíduo. Então, você vai buscar reciclagem, o reaproveitamento econômico desse resíduo, você vai aplicar compostagem para o resíduo orgânico, né? Você vai buscar gerar, por meio de um processo de incineração controlados, aplicar isso para geração de calor. Por exemplo, boa parte da Europa se queima o resíduo e se usa a energia produzida na calefação, por causa dos períodos grandes, né, os grandes períodos ali de baixas temperaturas, né, durante o inverno, temperaturas intensas. Então você faz o trabalho de calefação, você usa o resíduo. Outra coisa, você usa também a queima de resíduo para gerar energia limpa. É uma outra forma também de gerar eletricidade. Então você tem, o caminho seguro que foi adotado no mundo, é isso. Primeiro você monta a estrutura de aterros para cuidar da demanda, da pressão diária. Depois que você tem isso, e aí depois você vai eliminando.
Eu acho que o doutor Adalberto até podia colocar a questão. O doutor Adalberto também é um estudioso, é um especialista na área, tem uma grande atividade, né? É o nosso diretor do CELUR, para falar de alguns exemplos da parte da Europa. Gostaria de trazer o doutor Adalberto para a matéria. É interessante, Renato, que o caso da Europa naturalmente é um grande exemplo para o mundo, né? Não só a Europa, como a própria América do Norte, os países todos mais desenvolvidos, né? O Brasil, ele de fato ainda está num caminho que nós estamos alcançando pontos importantes de evolução, mas nesse caso, efetivamente, dos aterros, como o Dr. Márcio comentou, no caso dos aterros sanitários, por exemplo, chegar a um aterro sanitário não é uma questão impossível para nenhum país, é uma questão naturalmente de vontade. Tem um aspecto de tecnologia envolvida, né, como foi dito aqui, de engenharia sanitária, própria engenharia civil, porque, de fato, o aterro sanitário, ele é um empreendimento, ele é uma obra de engenharia civil de longo prazo. Por quê? Ele precisa receber os resíduos de uma forma, digamos, diretamente organizada e bem encaminhada para esse recebimento, de forma que ele possa tratar esses resíduos sem nenhum risco que possa causar ao meio ambiente. Porque o meio ambiente, curiosamente, que normalmente as pessoas acabam vendo o meio ambiente apenas assim, no aspecto mais visual. Mas existem uma série de outros condicionantes, como, por exemplo, foi dito aqui, a geração do metano, que acontece, infelizmente, nos lixões, em que não há, primeiro, nenhum controle de como aquele lixão começou. Não se tem o domínio de como aquela situação está e, principalmente, como aquela área poderia ser tratada do ponto de vista de ter uma condição ambiental adequada. Então, diante disso, a existência de um lixão, ela provoca outras consequências e há estudos já internacionais mostrando o seguinte, que a existência de lixão leva a um descontrole da saúde pública do ponto de vista ambiental, em que o Estado é obrigado a arcar com grandes recursos financeiros para poder tratar a saúde pública de uma forma desproporcional ao investimento que esse mesmo Estado teria em relação, por exemplo, a implantar um aterro sanitário. Então, essas questões, como foi dito aqui pelo Dr. Márcio, deixa muito claro que a Europa foi no caminho correto, que os Estados Unidos têm uma condição absolutamente também adequada para isto, e os países que estão se encaminhando, na verdade, tudo isso foi um investimento e tem uma grande economia, a começar pelo exemplo da saúde pública. Ok. Márcio, nosso tempo aqui está voando. Diz uma coisa, mas você esteve em Brasília na semana passada e você tem pelo menos um apontamento de uma solução para essa questão dos lixões. Gostaria que você falasse, inclusive, da legislação, né, que sempre é aquela coisa assustadora, que a legislação é de 51, quer dizer, desde 51 já é proibido a questão dos lixões. São 60 e lá cacetada de anos. Renato, assim, desde a década de 50, né, já havia uma conscientização do país, nas normas do país, nas normas de saúde pública, né, nas normas de higiene pública, com relação aos malefícios do lixão. Havia consciência. E desde lá, desde então, vem diversas legislações sobrepostas, procurando resolver a questão. E nós estamos com esse déficit aí de 63 anos. Brincadeira. Para resolver a questão. E um grande marco, o último grande marco que nós tivemos é a lei, né, que é chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, que ela estabeleceu um prazo de 4 anos, ou seja, né, em meados de 2014 já estava encerrado o prazo para todos os municípios erradicarem os lixões. Não se conseguiu fazer a tarefa por uma questão muito simples, né? Primeiro, nem todos os municípios estão tecnicamente, não tem muitas vezes base técnica, conhecimento técnico adequado.
Por quê? Porque por muitos anos era fácil, você jogava o resíduo a céu aberto, resolvia o problema, escondia o lixo, né? Põe o lixo para debaixo do tapete, era isso que acontecia. Depois do rio, para longe da cidade, sempre foi assim. Coisa, né? Você tira esse lado, esconde. Não dá mais. E aí não tinha gente capacitada para isso, nem para fazer os planos de resíduos se conseguiu. E por conta disso também não se conseguiu fazer a lição de casa e estabelecer os resíduos, um ambiente, criar alguma destinação adequada, um ambiente de destinação adequada, no caso um aterro sanitário ou qualquer outra forma de solução ambientalmente adequada. O que aconteceu? Uma das dificuldades, Renato, é a questão econômica. O município hoje, ele tem praticamente a receita dele comprometida, 25% com educação, 15% com saúde, é 40%. Uma boa parte disso aí, o restante, acaba com a folha de pagamentos, com a estrutura de pessoal dos municípios. O que é que sobra de dinheiro? Como é que a política, como é que um serviço essencial desse, que é de responsável do município, vai ser sustentado? Para isso, a política previu um modelo de sustentabilidade, por meio, né, ela previu até os mecanismos, ela se reporta ao modelo que é adotado por saneamento líquido. É o seguinte, para o saneamento líquido, aquele em casa, né, você tem a água e o saneamento líquido vai para o esgoto. Você vai fazer a coleta do resíduo líquido por meio do esgoto. E a coleta do resíduo sólido por meio dos caminhões que vão levar, vão tratar. Da mesma forma, toda essa lógica, na residência você tem um modelo de cobrança para esse serviço. Mas quanto ao resíduo líquido, quanto ao resíduo sólido, você não tem, está em aberto essa perna. Enquanto você tiver isso, você não consegue viabilizar a política. Ela previu todo e qualquer sistema, quando você faz alguma empreita, você busca alguma coisa, você tem a equação financeira, o modelo de sustentabilidade daquilo. Se você não institui o modelo, você não consegue dar conta da tarefa daquele sistema. E é isso que está faltando. Então, o que nós tivemos? Nós percebemos um nível muito grande de amadurecimento das nossas autoridades. Nós tivemos em Brasília, tivemos uma reunião, né, diversos segmentos, as diversas entidades setoriais, outras entidades, representantes da CNM, com a presença do ministro do Meio Ambiente, e com a Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós tivemos com o deputado Vitor Mendes, do PSD do Maranhão, tivemos com o ministro José Sarney, o Zequinha Sarney, que nos deu um alento, que estão preocupados em não fazer uma nova prorrogação desse prazo sem uma solução estruturante. Ou seja, eles sabem, se você simplesmente prorrogar o prazo mais uma vez, desculpa, nós vamos passar de 63 para 70 anos e sem solução de novo. Então, qual é a ideia? A ideia é que se você tiver que prorrogar esse prazo, que você prorrogue de forma estruturada, condicionada, ou seja, para que os instrumentos que vão efetivamente viabilizar essa política, ou seja, o modelo de sustentabilidade financeira seja adotado, que os modelos técnicos sejam adotados, que soluções consorciadas possam ser adotadas. E é condicionado. Então, se você vai ter prazo, se você buscar a solução. O diagnóstico é bem claro. Tem prefeitos que fizeram a lição de casa, municípios que fizeram a lição de casa, gestores municipais que se preocuparam com o problema e foram atrás de uma solução. Há outros que querem fazer a solução, mas não têm condições econômicas, porque muitas vezes o município economicamente não permite, ele precisa instituir o mecanismo. Há outros que querem fazer e não sabem, precisam ser apoiados tecnicamente, precisam, além da questão financeira, e outros que não querem saber do problema. Para esses daí, eles não podem ter o mesmo tratamento do gestor responsável. E é isso que a política vai diferenciar, vai tratar diferentemente aqueles que se engajam e não se engajam. É uma grande evolução, Renato, é uma grande evolução, há uma sensibilidade nesse sentido, e a gente louva iniciativas como essa, do deputado Vitor Mendes, a preocupação do ministro de realmente, das lideranças, como do deputado Roberto Trípoli, do PSDB, de falar o seguinte: vamos ter uma solução, vamos prorrogar isso, mas vamos prorrogar de forma o quê? Estruturada, vamos buscar uma solução. E daqui vai passar mais um prazo e nós vamos continuar com esse passivo, aumentando os passivos ambientais, aumentando os problemas de saúde pública. Lixão hoje, Renato, é a maior fonte de poluição do planeta. Não é aqui no Brasil, é no mundo.
a maior fonte de poluição do planeta. O custo que gera para a saúde pública é na proporção de 1 para 5. Né? É 1 a 5, ou seja, para cada R$1 que você aplica em saneamento, você está economizando 4 em saúde pública. Pô, então uma conta, até por lógica, para um país que tem pouco recurso, é uma conta básica para você fazer. E graças a Deus a gente percebe que os nossos dirigentes maiores já estão pensando diferente de como pensavam no passado. E nós estamos muito esperançosos que haja uma solução efetiva, uma solução estruturante nessa questão da erradicação dos lixões. Ok, Renato? Ok. Bom, Nova Cidade agradece a presença do Celur na pessoa do Márcio Matheus, da Adalberto Oliveira. Gente, o tema é extenso e vamos fazer o acompanhamento dessa luz no fim do túnel que você conta pra gente. Que foi tentado aí em Brasília, tá bom, Márcio? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. Nova Cidade volta na próxima semana.